Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença e já te pedir um favor: ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Eu tomo várias broncas, falo, Renato, você lançou aquele episódio, eu perdi. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. Aí você recebe sempre que eu lanço uma entrevista nova e agradecer o apoio de todos. Hoje somos o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças ao seu voto. E hoje vamos falar sobre triatlon. Para você que quer iniciar ou já está no triatlon e quer melhorar a sua performance, estou trazendo um especialista internacional, Fernando Wilson. Muito obrigado pela presença. Ó, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado por estar aqui. E vamos lá, né? Desvendar esses mistérios da natação no triatlo. E parabéns, né? É importante para o esporte, importante para a natação, né? A premiação que traz muita informação e motiva todo mundo, né? A estar sempre inovando e vendo as novidades. Eu brinco quando eu ganhei o troféu lá, que não foi o Renato, não foi a natação criativa que ganhou, foi a natação, para a gente aumentar a visibilidade e mostrar a força desse esporte. Quantos amantes, são mais de 1 milhão de nadadores pelo Brasil, mostrando a força. Os outros que estavam concorrendo, a maioria era tudo futebol, corrida, mas a gente chegou lá. O maior posto ali, primeiro lugar, chegamos ao topo. Mas vamos, antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que o Fernando utiliza materiais da Flote quando ele vai dar os treinamentos deles de triatlo, usando snorkel, palmar, nadadeira de borracha. Adoro a nadadeira da Flote, que ela não machuca como as outras, é mais flexível, são diversas cores, o professor não tem que ficar correndo, olhando o número para entregar para o aluno, cada cor tem o seu número, facilita para a gente que é profissional. Então, você que nunca utilizou a nadadeira da Flote, procura lá no site, são mais de 400 materiais, acessa lá que vai ter o material que você precisa. Sobrasa, quando a gente fala em nadar em águas abertas, nadar no mar, no rio, precisamos de prevenção aquática. Todos os dados você encontra ali no site sobrasa.org. Temos ali algumas recomendações para você que vai para uma prova de águas abertas, de triatlo, o que que você deve prestar atenção, tudo lá no site da Sobrasa, plataforma Educar com diversos cursos, cursos na área que você precisar, águas abertas, triatlo, natação infantil, tudo com certificado, o aplicativo da Swimtrack para você mensurar a sua evolução. Então cria meta, tem gráfico, entrega avaliação, manda vídeo para os seus alunos, tudo planificado, tudo na palma da sua mão. A gente tem a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço do concorrente. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para condomínios, clube, academias. Entre em contato no 11 982 715497. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa aí, Fernando. Qual é o momento ideal para aquele nadador iniciar no triatlon? Existe uma preparação prévia? Eu estou bem na corrida, estou bem na bike, tenho que estar bem nos dois, ou estou bem na natação. Quando ele deve falar, não, agora eu estou preparado para o triatlon? Bom, é um grande mistério, porque a maioria dos triatletas chega para a piscina já correndo, pedalando, e eu falo, é uma galera de malucos, cara, porque eles não têm noção. Então eles se inscrevem num 70,3 e muitas vezes não sabem nem nadar. E te dizem assim, daqui a 3 meses tem um triatlo. E aí a gente fica sem chão, porque a primeira coisa me mostra o que você sabe fazer, né? E aí você vê uma dificuldade técnica grande, uma dificuldade de desplaçar, muitas vezes não conseguem fazer 100 metros sem parar e querem nadar 1.900 e acham que é só nadar. E aí é grande. O primeiro passo, eu sempre falo para todos os triatletas, é entender a parte técnica, porque geralmente só nada o estilo crawl, certo? Nado crawl, só nada crawl, não quer aprender outra coisa. E é um processo onde eu sempre falo, primeiro a parte técnica, depois entende o que é para treinar, para depois treinar. Porque eles chegam já querendo treinar, acho que é só cair e nadar. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que ela precisa ter um certo grau técnico para nadar, porque o esforço que ela vai fazer não é um esforço natural comum, é uma distância longa, para quem já nada e para quem não nada, então é muito mais longa, muito mais sofrido. E eu sempre falo para o triatleta: tua bateria é uma só. Quanto mais inteiro e melhor você sair da água, né, pós-natação, você vai ter mais pernas para pedalar e para correr. Então, além de energeticamente tem que sair mais inteiro, eu falo, tem que sair vivo da água,
você tem um desgaste fisiológico, energético muito grande, então o trabalho técnico é fundamental, certo? A base técnica tem que ser razoável para o triatleta não sair morrendo. Então, primeiro passo, o que que o nosso futuro triatleta precisa? Saber nadar, e saber quanto melhor, melhor. Quanto mais leve ele nadar, melhor. Isso é importante. É, muitas vezes ele acha que se eu sei nadar em piscina, eu vou nadar em mar, vou nadar em rio. Não é muito bem assim. Preparação é diferente. A gente fez uma entrevista como você se preparar para águas abertas. Vou deixar o card no final. Se você não achar, me manda mensagem aqui nos comentários que você vai ver o Fernando falando como você se preparar para águas abertas. Mas quais são os critérios na hora que eu vou dividir meu treinamento? Porque eu tenho que treinar para natação, para o ciclismo, para corrida. Como eu consigo treinar para todos sem comprometer o rendimento de outra modalidade? Bom, basicamente, quando a gente faz um planejamento, uma periodização de triatlon, a gente prioriza uma modalidade durante a semana, durante o nosso ciclo, para poder enfatizar as cargas, certo? 30% para cada, em média, mas combina geralmente duas modalidades por dia. Além do reforço muscular, 2, 3 vezes por semana, eu costumo falar que o triatleta é o atleta farelo, né? Porque ele anda com um monte, anda com uma malinha cheia de produtos nutricionais. O triatleta é aquele cara que dá 8, 8:30 da noite ele está dormindo e 4 da manhã ele está de pé porque ele tem que pedalar, tem que correr, além da vida natural que ele tem, família, filhos, estudo, trabalho. Então, a combinação do volume de cargas de intensidade é fundamental. Então, para quem vai iniciar, galera, procura um profissional que tenha experiência, não vai na aventura de querer, de achar que pode, na aventura de seguir uma planilha de alguém, porque vai se machucar. O desgaste é muito grande, é um processo de aprendizado, um processo que tem que ter uma adaptação de treino, porque as intensidades e as cargas fisiológicas e musculares são muito grandes. É muito fácil se machucar e o machucado que o triatleta fala, quando ele começa, ele não para mais. Tem muito triatleta que fala, olha, estou cansado. Está cansado de que ele começou a treinar, porque não descansa. Tem, às vezes, na planilha um dia de off, mas tem que realmente dividir as cargas de acordo ao ciclo que vai fazendo e ao objetivo da prova, que eles têm um calendário, e aí a gente respeita e planifica em cima disso. E quais são os cuidados físicos e mentais que esse atleta deve começar a se preocupar, principalmente pensando, como você falou, em prevenção de lesão, recuperação muscular? Olha, tem vários cuidados. O principal é sempre ter em conta que ele precisa ter um reforço muscular, um trabalho de musculação inicial de adaptação. Geralmente não tem esse hábito, ou só faz musculação, ou só faz uma atividade. Fazer um reforço. É importante que o trabalho físico seja guiado, como eu falo, por um profissional onde ele consiga entender que o processo é um processo de adaptação inicial, porque ele vai fazer duas modalidades, não vai ter um desgaste muscular grande. É importante o trabalho mental, por quê? Porque o desgaste, as dores musculares são constantes, porque ele vai pedalar e correr, correr e nadar, nadar e pedalar, e são duas atividades de horas, a gente contabiliza por horas de treino semanais, então o cuidado físico é fundamental e o acompanhamento nutricional, o acompanhamento de fisioterapeuta, não por estar machucado, senão como prevenção é fundamental, liberação, porque as dores são constantes e o processo de sobrecarga de treinamento é super importante. Por isso que eu falo, é importante ter um profissional que te guie, não só alguém que te oriente, alguém que te guie com experiência para você conseguir entender o que você está fazendo, conseguir curtir o processo de você ir competir, mesmo que a maioria dos triatletas é desafio, é o desafio de você melhorar teu rendimento, teu tempo, tua performance, mas com segurança, porque qualquer lesão no triatlon te leva tempo para você se recuperar, porque não é só natação, não é só corrida, não é só bike, não é só pedal. São três modalidades. Quando você machuca, você para tudo. E a referência de ganho-perda é 3-1. Se demora 3 para ganhar, perde um. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Você comentou muito, frisou muito a importância de procurar um profissional capacitado, mas nessa procura, ele vai procurar
um profissional especialista no ciclismo, um na corrida e outro na natação? Ou ele consegue achar um profissional que consegue trabalhar os três? Ou a natação, como é muito específico, achar um profissional da natação e outro profissional que trabalha as outras modalidades? O que que você recomenda? Olha, eu recomendo um profissional que trabalhe com os três. A maioria tem muitos profissionais muito bons, mas às vezes com uma carência que é uma coisa natural com treinos de natação. Então, o importante é que você confie no profissional que você está contratando, como você comentou várias vezes em outras entrevistas, vai olhar o histórico do cara, vai ver como está a equipe, como trabalhou, como trabalha, resultados, o feedback dos atletas, para você sentir. Você tem que confiar no profissional. Mas o que eu falo, o principal que os profissionais, se você vai trabalhar com dois, que eles conversem. Porque é importante que o profissional de natação ele converse com o profissional, com os profissionais, para poder entender em que momento colocar as cargas de intensidade na água, para não sobrecarregar o atleta de fazer treino de força na água, treino de força na corrida, porque vai arrebentar o triatleta. Então, é importante essa conversa dos profissionais. Se for um só, perfeito, porque ele vai pensar em tudo, não vai precisar conversar com ninguém, a não ser com você, atleta. Mas quando tem vários, eu trabalho com vários profissionais, que eu converso muito na hora de planejar a semana de treino, os 15 dias de treino, para entender aonde estão as curvas de intensidade, aonde ele vai sobrecarregar, não vai, e principalmente qual é o ênfase daquela semana. É corrida, então na piscina vamos trabalhar mais cardio. Ah, não, ele vai trabalhar força na bike, então vamos colocar paraquedas, pé de pato, palmares, snorkel, como se fala, a gente trabalha muito eh, com os amigos da Flote, porque os materiais são muito bons, então eu consigo fazer isso com muita facilidade com os materiais deles, e o pessoal gosta, então, mas eu preciso colocar isso, não é o material que faz milagre, é o que você pensa combinado com os outros profissionais, então é importante isso aí, o triatleta procurar um profissional que ele consiga sentir confiança que vai levar ele aonde ele quer chegar, certo? O objetivo dele chegar em tal lugar, traça as metas e os profissionais planejamos para levar esse nosso triatleta onde ele quer chegar. É importante. E quais são os erros comuns que você percebe que os nadadores cometem quando eles iniciam ali a preparação para triatlon? O maior erro é que eles não sabem nadar em águas abertas. E o triatleta, a maioria deles muitas vezes desdenha da natação porque ele corre muito bem, pedala muito bem, e aí quando ele acha, não, eu vou saindo da água, tudo bem, que depois eu vou buscar no pedal e na corrida eu pego, e eu falo, não, não é assim que funciona. Então o maior erro muitas vezes é essa pouca vivência, a maioria não é nadador, não é ex-nadador, então a natação é mais sofrida. Então, o maior erro do triatleta muitas vezes é a natação, é a água. Não é um meio nosso, certo? De vivência, então é uma dificuldade que a gente já tem natural. E quem tem dificuldade da prática da natação, às vezes por falta de piscina, por falta de horário, porque a grade de treinos é muito complicada, é a parte de água. E o triatleta subestimar, achar que ele vai sair melhor sem ter muita vivência e ter muito treino. Então, eu recomendo geralmente para as pessoas treinarem um pouco mais de natação. Natação é repetição, é vivência em água até aquilo ficar natural. Não fica, demora, é um processo muito demorado. Então, investir um pouquinho mais de tempo em natação, não necessariamente em treinamento, e sim na prática da água. Tá? Como a gente fala na gíria de nadador, vai bater água. Ah, são 3 treinos. Ah, tem um saldo livre. Vai dar uma meia horinha, 40 minutos, uma horinha nadando fácil para você ir soltando, para ir se acostumando com a água. Ah, tem possibilidade de ir para um lago, para um rio. Pô, vai nadar uma meia horinha, 40 minutos, uma horinha em águas abertas. Vai se divertir na água, mas sem treino, só para você ir se ambientando. Porque na corrida você corre na areia, na grama, em qualquer lugar. Bike você pega a bike stand spinning, vai pedala na água. Não tem jeito. Não vai nadar no chuveiro, não tem como. Tem que cair na água, tem que cair no rio, tem que vivenciar. Então, a maior dificuldade que eu tenho como experiência vivenciada com triatletas de todos os níveis, até no COB, andando com o pessoal mais de alta performance, é exatamente essa. A gente tem que brigar para o triatleta entrar na água, porque geralmente não é ex-nadador. Ex-nadador não sofre, entre aspas, né?
Eu brinco muito que a natação é muito parecido com um piloto de helicóptero, avião, ele só treina lá no céu. Não tem outro lugar para ele treinar. Então ele tem que ter horas de voo, assim como o nadador, o triatleta tem que ter horas de piscina ou horas de mar. Se ele não tem essa vivência, na hora que ele cair, ele vai ter essa dificuldade. E a dificuldade vem quando vem a diversidade, né? Diversidade. Então, quando você tem um problema ali, é que você vai saber quem é quem, que você vai dividir os meninos dos homens, né? Então, quando tiver o problema lá no céu e ele tiver que resolver o problema, é a mesma coisa no mar. A hora que veio a correnteza, a hora que chegou um animal próximo, e aí a gente vê que a pessoa fica um pouco mais ansiosa, aumenta o batimento cardíaco, diminui a respiração, e aí ele começa a enfrentar a dificuldade. E não sei por experiência sua, mas o que eu percebo é que a gente pede para os nadadores, treina mais, tenha mais experiência, só que geralmente é o contrário. Eu acho que a modalidade que eles dedicam menos horas é a natação, né? É bem isso. Eu insisto com todos os meus treinados em vivenciar como a gente coloca eles, como você comentou, nas maratonas, para eles entenderem como, ritmo, pace, no ciclismo, provas de ciclismo, na natação, eu instruo a levar e levo para maratonas, travessias, para eles vivenciarem, até porque cara, não tem uma referência, não são todas as provas iguais. Cada prova de triatlo é diferente, tem vento, tem chuva, tem frio, tem calor. O triatleta gosta muito, às vezes, de participar fora do país, então são experiências totalmente diferentes de organização, de terreno, de clima, de umidade. Então, quanto mais vivência, mais experiência, mais fácil de conviver. E é importante, às vezes eu falo, vivenciar na água, como você comentou, são experiências totalmente diferentes de ritmo de nado, respiração, frequência, densidade de água, mais leve, mais pesada, roupa aberta, precisa, não precisa. Geralmente, quando vai para o lado do Caribe, não nada com roupa. E aqui os até tem o hábito de nadar com roupa e bermuda de neoprene. Então eu falo, a gente brinca até bermudoping, porque treina com bermuda. E eu falo muitas vezes, treina de sunga. Natação raiz, por quê? Vai ficar muito mais fácil você adaptar o neoprene do que se você tiver que tirar. E vem toda a adaptação mecânica do nado com roupa. Então, muitas vezes é importante vivenciar, ter essas diferenças, a roupa longa, a roupa curta, a bermuda, graus de dificuldade com roupa, sem roupa, a especificidade da roupa. E a mecânica de nado, geralmente eu gosto que os atletas de vez em quando treinem com roupa, não é adaptar a roupa, é treinar com roupa porque muda as alavancas, muda a força, muda a posição da cabeça, muda a posição de nado, a navegação é diferente, muda o trabalho de frequência de perna, frequência de braçadas, então tem todo uma adaptação e um treino, como falam, não é só, eles às vezes muita pensam que colocar roupa e nadar, e não é, tem todo um treinamento que você precisa passar isso para o atleta, indiferente do grau dele, dele ser iniciante, ser avançado, ser alta performance. Todos precisam passar por isso, porque às vezes o atleta de alta performance, ele não tem um grau de conhecimento e não foi preparado dessa forma. Então ele vem nadando, como diz, na raça, sem entender muito o que ele estava fazendo. Quando ele passa a entender, você percebe que ele dá um tchan, e aí ele começa a nadar melhor, começa a performar melhor, como a gente já teve experiência de atletas de índice mundial, de disputa de troféu em campeonatos mundiais, exatamente com essa preparação. Eram atletas de nível mundial que vinham disputando medalha e troféu em mundiais de triatlon, 70.3 e full. Sim, tem toda essa experiência. Quando a gente fez todo o treinamento, deu uma diferença gigantesca, porque eles treinam com mais consciência, competem com muito mais eficiência. E aí o resultado é outro, né? Você comentou no início da entrevista, daquela planificação básica ali de 30% de intensidade para cada uma, mas tem momentos na periodização que a gente já tem que aumentar a intensidade em uma, diminuir na outra. Como distribuir essa intensidade e volume de treinos ao longo do ciclo para não cair no overtraining? Olha, overtraining é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque em triatlon aparece muito mais rápido que nas outras modalidades, pelo desgaste físico. É, é um quebra-cabeça, Renato. A gente tem que estar pensando pro triatleta o tempo todo. É, como que é feito geralmente pelos coaches? É ênfase em num ciclo de 15 dias, de 10 a 15 dias, com percentual naquilo que a gente precisa melhorar. Vamos supor, você tem uma boa natação, um bom pedal, mas precisa melhorar a tua corrida. A gente dá foco em trabalho mais forte de corrida e aí a avaliação vai do coach. Eu acostumo avaliar junto com os que trabalham comigo, tá? Na assessoria e que a gente tem esse trabalho.
a mecânica do que precisa ser feito. É corrida, mas o que da corrida? Tá faltando força, tá faltando explosão, é mecânico o problema, tá? De melhorar a mecânica da corrida. Na bike precisa fazer um bike fit para adaptar de acordo à mobilidade articular. Na parte de água, o que eu preciso melhorar? A frequência de braçada, a força, a eficiência, o trabalho de pernas. Então, é muito individual. A sobrecarga, o que você vai provocar naquele ciclo de uma semana, 2 semanas, que você vai dar ênfase para melhorar. E é bem dividido mesmo. Se é 10, 15 dias para um, pode ser 8 dias na outra modalidade, e naquele ciclo de um mês, no próximo mês você muda, porque ele já evoluiu, se seguiu direitinho todo o planejamento dentro das plataformas que são usadas pelos triatletas, os Training Peaks. Você monitora tudo, a gente usa várias plataformas para monitorar as cargas e o rendimento dele, se está treinando ou não, né? Porque é importante essa frequência de treino. O triatleta, geralmente os triatletas são as pessoas muito regradas, tem que ser regrado, porque tem que ser disciplinado, senão não rende. Triatleta que não é regrado vai sofrer e vai sofrer o dobro do que é normal, né? E existe alguns indicadores para o técnico ou mesmo para o nadador, para ele avaliar o seu desempenho, o seu progresso e acompanhar isso semanalmente, quinzenalmente e ajustar o treinamento? Existe, como eu te comentei, existem as plataformas, tá, de treinamento mais utilizadas pelos triatletas, que elas se dão o feedback online. Você terminou de treinar, abre, tem um relógio que você clica lá, o Garmin, até os Apple tem, que te dá todos os dados do teu treino, tá? E o treinador recebe online, automaticamente você terminou de treinar, jogou os dados, a gente recebe online todos os dados, o feedback do treino. O maior feedback que eu gosto de ter é o tete a tete, olho no olho, na borda da piscina. Uso sim as plataformas para poder olhar de carga e os training peaks, e eu uso tudo que quanto é tecnologia para me ajudar no planejamento. Mas o maior feedback que eu gosto de ter, que os coaches geralmente gostam de ter, tá na borda da piscina, tá na bike, às vezes acompanhando, ou de carro, ou de bike, pedalando junto, na orelha, berrando, vai, 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 não é assim? E às vezes corre, mexe a perna, vai, tá morrendo, vai. E aí vem um treino mental. Não, mas eu não aguento mais, sim. Mas o Márcio vai falar o quê? Não aguenta mais? Não, vamos, vamos. Ah, mas tá doendo. Sim, vai doer mais lá. Melhor doer agora que chorar lá na prova e você não terminar. Então aguenta. E tem horas que a gente provoca a dor e fala, ah, mas eu quero mais. Não, vai descansar que o treino morreu ali, acabou. Entendeu? Mas existe, sim, a tecnologia. É super importante entender que a gente usa os materiais e muitas vezes eu falo, aprender a usar os materiais, não é só usar pé de pato, paraquedas, snorkel, tudo e não ter um objetivo, um fundamento com aquilo. Quando você encaixa as plataformas, os dados, os números com aquilo, funciona. Se usar por usar, não vai chegar a lugar nenhum. E descansar também é treino. Tem momentos que você vai pedir para ele descansar e ele tem que descansar, porque também é evolução. Fernando, queria agradecer muito sua presença, queria que você passasse suas redes sociais, a sua equipe de assessoria. Eu sei que você está lá no Cubo d'Água, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá para Alphaville de sábado, domingo, a gente vê um monte de gente de bike ali, correndo pelas ruas de Alphaville, que é toda a sua equipe lá. É muito legal. Lá é um lugar muito bacana para vocês treinarem, é seguro, é muito seguro, tá? Já é conhecido o lugar para triatletas, então eu fico na Cubo d'Água, tá? Em Alphaville, Alpha Sítio, junto com a WA e a Four Steps, que é a minha assessoria, tá? Mas estamos lá como Cubo d'Água, não como assessoria do Fernando, tá? WA e Cubo d'Água, para receber os triatletas. Minhas redes sociais estão no meu nome, Fernando Wilkes, me procura lá, Facebook, Instagram, estou à disposição para poder tirar dúvidas com vocês, à vontade. E antes de terminar, quero agradecer muito aos nossos parceiros, a FLOT, como o Fernando disse, utiliza muito materiais ali durante o seu treinamento, a Sobrasa, diversos dados para você trabalhar prevenção aquática, seja com atletas, alunos ou até mesmo pais. Vamos diminuir o índice de afogamentos no Brasil, que são números alarmantes. Plataforma Educar, com diversos cursos, tudo com certificado para você se capacitar. O aplicativo da SwimTrack, como o Fernando disse, é importante você ter esse aplicativo, de você monitorar, ver a evolução, entregar essa evolução para os seus alunos, agregar valor aí para o seu trabalho. Com valor de 1 a 2 alunos, você já consegue engajar e motivar vários outros
Alunos, a Raizo, nova metodologia do mercado com metade do preço da concorrente. Você que está procurando metodologia, corre lá que você achou a sua. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados. Hoje está tão difícil achar profissionais capacitados. Ele leva aí para o seu condomínio, clube, academia, seja porteiro, segurança, recepcionista, o profissional que você precisar. Entre em contato no 11 982 71 5497. Então, agradecer muito a presença do Fernando, a sua presença aí do outro lado. Se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista, manda uma mensagem para um amigo seu. Nossa, eu vi uma entrevista que tem a sua cara, ouve que eu gostei muito. E claro, ativa a notificação, segue o nosso canal para sempre receber os novos episódios. Então, eu queria agradecer muito sua presença, desejar um 2026 muito próspero para todo mundo e até a próxima entrevista.